a partir de agora, vamos estudar as retas em geometria analítica e as propriedades que elas têm. Bom, você reparou o seguinte, toda vez que uma reta cruza com o eixo x, essa reta sempre forma 4 ângulos com o eixo x. Ela forma esse ângulo que aparece aqui em verde, ela forma esse outro ângulo aqui, né, que tem a mesma medida, não é isso? Ela forma esse ângulo azul que aparece aqui e esse outro azul. São os 4 ângulos que a reta forma com o eixo x. Desses 4 ângulos que ela forma, esse ângulo que aparece aqui é chamado de ângulo de inclinação. Vou chamar de alfa aqui. É o ângulo mais importante desses 4, chamado ângulo de inclinação. Ele é tão importante que através dele conseguimos medir a velocidade com que a reta cresce ou decresce. Na verdade, esse ângulo só não é mais importante que a tangente dele. Sabia disso? A tangente desse ângulo é tão importante que tem até um nome. Ela é chamada de coeficiente angular. Então, a tangente do ângulo de inclinação é exatamente o coeficiente angular. Então, mais uma palavrinha para você aprender aí, ó. Coeficiente angular é exatamente uma informação sobre a inclinação. Que informação que é? A tangente do ângulo. Bom, para representar o coeficiente angular, escolher uma letrinha. No caso, foi a letra M. Então, o coeficiente angular, a letra M, é a tangente do ângulo. Por que M, hein? É M do quê? É M de coeficiente angular. É uma letra qualquer, tá bom? O que importa é você perceber a diferença entre o ângulo de inclinação e coeficiente angular. Então, coeficiente angular não é o ângulo, é a tangente desse ângulo. Tudo bem? Bom, já que o coeficiente angular é a tangente, vamos rapidinho lembrar algumas tangentes famosas. Existem 3 valores de tangentes que são famosos para a gente lembrar que vai usar toda hora. A tangente do 30 graus, lembra desse valor? Raiz de 3 sobre 3. A tangente do 45 graus, vale 1. E a tangente dos 60 graus, que é raiz de 3. Vira e mexe em questões, é comum aparecer aqui o 30, 45, 60, o ângulo de inclinação, tá bom? Para você não errar na hora de calcular o coeficiente angular, para não pegar a tangente de ângulo errado, pense o seguinte, o ângulo de inclinação vai ser sempre o mais para cima e o mais para a direita. Então, dos 4 ângulos de inclinação, sempre, né, dos 4 ângulos que aparecem aqui, né? Cuidado, sempre o ângulo de inclinação vai ser o mais para cima e o mais para a direita. Vai ser sempre esse ângulo que aparece aqui. Tá? Então, a partir do ângulo, achar o coeficiente angular é fácil. É só calcular a tangente dele. Existe também uma outra maneira bem famosa de se calcular o coeficiente angular, que é através de 2 pontos. Então, suponha que você tem um ponto A, né, chamado XA, YA, né, são as coordenadas dele, e um ponto B, chamado XBYB. Como calcular o coeficiente angular dessa reta a partir desses 2 pontos? Bom, você já lembra que coeficiente angular é dado através da tangente desse ângulo. Mas você percebeu que esse ângulo que aparece aqui não é o mesmo ângulo alfa que vai aparecer dentro desse triângulo retângulo? E esse triângulo retângulo já apareceu algumas vezes na aula para a gente, não é? Lembra da aula passada, na aula de distância entre os pontos, né? Esse tamanho aqui na horizontal é o tal do ΔX, é o x final menos x inicial. Esse tamanho na vertical é o tal do ΔY, é o y final menos o y inicial. Bom, você já sabe que coeficiente angular é a tangente do ângulo, só que agora, se eu te der um triângulo retângulo, achar a tangente do alfa é fácil. É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, o coeficiente angular, você também pode calcular assim, o ΔY dividido pelo ΔX. Então, você conhece 2 formas de calcular o coeficiente angular. Uma é a tangente do ângulo, se você souber, né, qual que é esse ângulo. Outra, se eu te der 2 pontos, você consegue fazer a tangente. É o ΔY pelo ΔX. Lembra sempre que ΔY significa a diferença dos y, não é? Y de um ponto menos o y do outro. O ΔX significa a diferença entre o x dos pontos, né? O x de um ponto menos o x do outro. Então, por exemplo, se eu te desse o ponto A, 1 e 2, e o ponto B, 3 e 6,
Como é que a partir desses dois pontos você calcularia o coeficiente angular dessa reta? A ideia é aplicar o que você acabou de ver. O delta y é o y de um ponto menos o y do outro ponto. Y do B menos o y do A. Aqui embaixo é o x do B menos o x do A. Quando você fizer essa conta, aqui fica 4 dividido por 2. E isso vai dar 2. Então, o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos vale exatamente 2. Daqui a pouquinho, nós vamos interpretar melhor o que significa o coeficiente angular dessa reta ser 2. Por enquanto, quero que você saiba só como calcular o coeficiente angular. Tudo bem? Ou é a tangente do ângulo, sabendo o ângulo, ou é o delta y sobre o delta x, sabendo dois pontos.